A comunicação é muito importante para todo tipo de negócio, principalmente dentro da arte. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Henrique e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Cases de Sucesso. Hoje eu vou te contar a história sobre uma consultoria de marketing que contornou todos os obstáculos de uma fucking pandemia e conseguiu ajudar artistas mesmo que à distância. A história de hoje é sobre a Vanguard Consultoria. Vambora? A Vanguard nasceu de um grupo de pessoas que queria trabalhar muito com comunicação, mas acima de tudo, queria trabalhar com arte. A ideia foi sendo maturada até que em junho de 2020 fecharam num nome e numa área de atuação. O tal nome era Vanguard. A inspiração vem dos movimentos vanguardistas que existiam na Europa no início do século passado, marcados pela grande criatividade e inovação. Nomes como Pablo Picasso e Salvador Dalí vêm à mente como importantes vanguardistas. Ficou faltando a área de atuação, né? Para entender com o que a Vanguard trabalha, antes você precisa saber o que é um plano de comunicação. Um plano de comunicação é a ferramenta principal que a gente usa em planejamento de uma empresa. Depois de ter pesquisas e de decidir uma identidade para essa empresa, é feito um planejamento para que as necessidades dessas marcas sejam mostradas no plano de comunicação com o público. Agora que você já está bem informado, a gente pode continuar. Bom, a Vanguard começou a pensar em formas de atender os artistas independentes em São Paulo, mas esbarrou num problema um pouco grande: a pandemia do coronavírus. Mas essa galera não desistiu. Afinal, por que não atender de forma 100% digital? Então a Vanguard começa a trabalhar e se planejar. Antes mesmo de tudo começar, eles já tinham 6 meses de conteúdo previamente decidido e pré-produzido. Todo esse período de quase 6 meses foi dividido em 10 quinzenas, cada uma abordando um tipo diferente de arte. Como é que isso foi possível? A equipe Vanguard se estruturou muito bem para produzir bastante coisa num espaço curto de tempo. Então a gente tinha uma equipe para pesquisa, uma para revisão, uma para o design. A gente também dividiu a produção do conteúdo em quinzenas, porque aí a gente ia poder falar um pouco de cada arte que a gente escolheu. E para entender melhor a Vanguard, você precisa entender a criação de conteúdo. A Vanguard trabalha com os arquétipos de Jung, um conceito bem legal que vem da psicologia. O psicólogo Carl Jung elaborou uma teoria de que tem alguns modelos que estão no inconsciente das pessoas. A Vanguard tem um perfil muito bem definido e tem uma imagem planejada só para o público. Fala aí, Heitor. A gente se apresenta ao público de forma simples e bem descontraída. Trabalhamos com alguns arquétipos, como o mago, porque ele sempre busca a inovação, o bobo e o criador por usar o humor e demonstrar toda a nossa criatividade. O bobo e o mago geralmente não se misturam, mas a Vanguard quebra isso tudo. E essa criação de conteúdo é um dos principais pilares da Vanguard. A consultoria produz em várias mídias, plataformas e formatos diferentes. Um quadro muito importante para a Vanguard, por exemplo, é o Cases de Sucesso. Vou chamar aqui o responsável pelo quadro para falar um pouco. Calma aí. O Cases é uma série de vídeos contando a vida e a história de diversos artistas ou iniciativas que têm a arte como pano de fundo. É muito gratificante participar do quadro, porque a gente sente que está ajudando a propagar a arte, ajudando os outros a conhecerem grandes histórias brasileiras. É bem top. Isso aí, falou tudo. Bom, voltando. Um outro quadro importante é o Vanguard Entrevista, o podcast de entrevistas da Vanguard. É muito legal fazer esse quase talk show, porque a gente conhece muitas histórias legais, né, de vários tipos de artista. Então a gente falou com dançarina, com escritor, ator, fotógrafo. É muito legal de acompanhar. E a Vanguard quis ousar no quesito produção de conteúdo. Resolveu então fazer algo que nunca outra consultoria de gestão da ETEC fez: conteúdo diário. Os designers tiveram essa ideia durante o planejamento e viram que, apesar de parecer bem difícil, era sim possível. A gente queria produzir conteúdo e a gente precisava de um diferencial. Eu pensei, a gente tá numa pandemia, a gente tem mais tempo, né? Certeza que nunca antes uma consultoria postou conteúdo todos os dias. Este era o nosso diferencial. Então, em julho, montamos uma força-tarefa e antes do fim do mês de julho, nós tínhamos estruturado, digamos assim, 90% das postagens. Então, com esse planejamento e essa antecedência, o hashtag Vanguard todo dia poderia acontecer.
A consultoria paulista também conta com outros quadros na grade fixa, como o Explicando Marketing, onde o objetivo é simplificar para o público em geral termos usados no dia a dia dos profissionais de marketing, e o Curiosidades Vanguardistas, onde são contados fatos curiosos sobre os artistas das vanguardas do começo do século XX. Um outro elemento importante é a utilização de personas. Para a Vanguard, além de representação de um cliente ideal, elas têm uma importância ainda maior, uma função de narrativa. Cada quinzena e cada arte trabalhada pela Vanguard contou com uma persona diferente, criada especificamente para aquele segmento. É muito da hora esse lance das personas, porque a gente trabalhou com uma persona por quinzena, e cada persona representando o seu tipo de arte. Então nós tivemos quem fazia teatro, quem faz pintura, quem é humorista. Então é muito também da hora pensar que pode existir por aí alguma Valéria Fonseca, algum Santana Esdras que precisa da nossa ajuda. Depois de dar uma olhada nesse nosso compêndio, tem outro evento quinzenal, o No Que Acreditamos, quadro institucional quinzenal da Vanguard. É nesse tipo de ação que a consultoria consegue mostrar seus valores de forma mais específica, mostrando quais os ideais corporativos dela. Mas falando em ações, a Vanguard já realizou diversos tipos de ações. A primeira, cronologicamente, foi realizada no Slam Luther King de 2020. A gente premiou o primeiro colocado com um voucher de R$100 para ele gastar, né, no caso, em livros da escolha dele, né? E para a gente foi importante porque como a nossa consultoria é pautada sobre a arte e a cultura, né, fazendo com que outros artistas consumam mais arte, achou muito interessante uma forma de premiar, né, claro, o vencedor desse concurso de poesia e também incentivar outros consumos de arte, né? Depois disso foi lançado o Fala Vanguard, quadro em que os membros da Vanguard abrem as portas para perguntas dos colegas de ETEC, respondem dúvidas, dão dicas e tudo mais. É uma ação importante para o ambiente interno da ETEC Martin Luther King. Acredito que foi uma das atividades mais importantes que a gente já teve, pois ajuda não só na construção do TCC e das outras futuras consultorias, mas também ajuda pelas perguntas da ETEC, que é algo ainda mais confuso que o próprio TCC. No mês de agosto, a galera da Súria Consultoria foi consultada sobre uma participação em evento. Eles acharam que não era muito a praia deles e recomendaram a Vanguard. O resultado disso, a Vanguard apoiou o projeto Quarentena Cultural, evento de lives das mais diversas artes e que rolou durante a tarde do dia 29. Bom, e foi bem legal participar do programa Quarentena. A gente foi um dos apoiadores do evento, teve uma votação de meu artista preferido e a Vanguard ofereceu uma amostra de consultoria especial. E o vencedor foi um menino chamado Enzo Diniz, e ele recebeu uma oferta de mentoria especial da nossa equipe. Isso não ia acontecer sem a Súria, então a gente é muito grato. A Vanguard Consultoria também realiza lives de temas que são pertinentes a todo mundo. Um bom exemplo foi a live realizada com o Eduardo Bertocci, na TV Vanguard, onde o designer ensinou a uma centena de pessoas, ao vivo, como elaborar slides simples, bonitos e, o mais importante, eficientes. No dia 19, o Vanguard Entrevista convidou a atriz Taiwane Rain para uma entrevista ao vivo no Instagram. O Mural Vanguard também é um espaço muito legal e que dá a oportunidade para que artistas se expressem. Pensei no Mural Vanguard como uma forma de fazer os nossos seguidores, né, o nosso público, caminhar junto com a gente. Então eles poderiam mandar as suas expressões artísticas. Poderia ser foto, vídeo, texto, poesia. E eu fico muito grato por tudo que recebemos. A Vanguard tem como pilar fundamental uma preocupação com a sociedade e quem nela vive. Por isso, no primeiro dia de dezembro, participou junto a outras 5 consultorias de uma importante ação social para ajudar um centro de acolhida de mulheres estrangeiras. A gente ajudou o Centro de Acolhida Especial para Mulheres Migrantes. Essa ação foi conjunta com a Merak, a New Vision, a Súria e a Moara. Arrecadamos também produtos de limpeza, higiene pessoal, alimento e o valor de R$ 455 para as reformas que o centro eventualmente precise. Mas toda consultoria atende um cliente, e essa história não vai ficar completa se não contarmos sobre o Will Nigma e os Maníacos de Arkham. O grupo existe desde 2011, não exatamente nos moldes atuais, mas tudo surgiu por causa do Will Nigma, cosplayer e ator, bastante requisitado em eventos
por interpretar grandes vilões do universo DC, como Charada e o Coringa. O Maníacos de Arkham surgiu quando o Will precisava fazer uma performance e queria montar uma história que envolvesse alguns vilões do universo Batman. Foram anunciados, então, Will Nigma e os Maníacos de Arkham, grupo que se mantém até hoje. Em 2018, o tão sonhado filme do Will Nigma foi finalmente gravado. Com roteiro do próprio e participação de André Angelo, a obra foi dividida em 2 partes: Maníacos de Arkham e Contos de Insanidade. A história mostra o Asilo Arkham, no Brasil, e histórias contadas pelos protagonistas, os vilões do universo do Batman. A Vanguard conheceu o Maníacos durante o programa Quarentena Cultural e se apaixonou por toda essa produção. Só que, apesar da experiência nas artes cênicas e cosplay, fazia muita falta um plano de comunicação pro Maníacos e pro Will. Logo no início a gente reparou que eles pecavam muito no visual e na comunicação com o público. Quando começamos a consultoria, reparamos também que eles não haviam um canal no YouTube com as produções do Maníacos de Arkham. A lojinha deles também parecia meio largada e os produtos nem eram tão interessantes. O que nos chamou mais a atenção foi a questão do perfil, que ele tinha um aspecto meio de abandonado, sabe? Não tinha um padrão e sem contar a frequência das postagens, que nem era algo definido. A gente fazia reuniões pontuais, geralmente à noite, sendo elas muito divertidas, longas e instrutivas. O Will, nosso cliente, sempre foi muito atencioso e hospitaleiro, deixando a gente muito à vontade, e vice-versa. Acredito que as reuniões em videochamada foram muito fundamentais pra gente. Sem dúvida foi uma parceria muito incrível. Amamos muito tudo isso. Então, depois de observar tudo que tinha para melhorar no Maníacos de Arkham, a Vanguard começou a traçar um plano de comunicação e a dar dicas pro Will. A consultoria chegou em algumas propostas de solução. Nós criamos um plano de comunicação dividido em 4 etapas: identidade visual, cronograma, comunicação mercadológica e parcerias e produtos. Demos algumas dicas de como melhorar a imagem, então nós fixamos um horário, um dia da semana para as postagens, sem falar que demos alguns palpites de novos quadros, como por exemplo, curiosidades sobre a DC. O Will não tinha nenhum público-alvo definido, então nós dividimos a live para o público infantil e as outras postagens para o público mais geral. Porém, eles poderiam também vender outros produtos, como por exemplo uma máscara, visto que nós estamos numa pandemia. Então, é uma oportunidade de novos produtos que nós demos aí, sem falar que talvez uma parceria com a DC. Os resultados da aplicação dessas propostas só podem ser observados depois de algum tempo, mas a Vanguard acredita que já impactou positivamente o Maníacos de Arkham. E quem melhor para falar sobre isso do que o próprio Will Nigma? E eu que agradeço o convite, né, e essa força que vocês estão dando pra gente dos Maníacos de Arkham. E como diria aquele personagem do Cacete Planeta, com Vanguard eu a garanto! Pois é, foi um ano cheio de percalços, com pouca interação humana, difícil, mas ainda assim a arte se manteve em alta e foi valorizada. Isso tudo é muito Vanguard, né? Pera, parece que eu esqueci alguma coisa. Ah, verdade, eu quase esqueci. A outra hashtag que aparece em todo o conteúdo da Vanguard é a hashtag Eu Sou Vanguard. A gente criou essa frase porque a arte é pra todos. Gosta de arte? Você é Vanguard. Consome cultura? É Vanguard. É criativo? Inquieto? Vanguard. E muita gente é Vanguard. Eu sou 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 Vanguard. E essa é a última edição do nosso querido Cases de Sucesso. Mas não vamos ficar tristes. Assim como aquela série que a gente gosta e termina, as memórias ficam. Além disso, você pode maratonar sempre que quiser, aqui na TV Vanguard. Eu, Henrique, agradeço o apoio de todo mundo que está envolvido. Ao pessoal que ajudou em muita pesquisa, ao Matheus por me encabeçar de um projeto tão grande como Cases, ao Fábio, que editou todos esses vídeos sempre fantásticos, e a todo mundo que assistiu os Cases de Sucesso, até mesmo no minuto em que eles saíam. Foi uma honra enorme participar de tudo isso. A Vanguard fica por aqui. A primeira é estar todo dia com vocês. Fizemos história. Por isso, a Vanguard é um case de sucesso. Até mais, gente.